Fala pessoal, aqui é o Matheus e hoje, na última terça-feira do mês, nós vamos trazer mais um episódio sobre raciocínio clínico. Novamente, quem vai participar com a gente é o Dr. José Ricardo. O José Ricardo participou do nosso episódio anterior, no caso Desafio, brilhou. Estamos recebendo muitos comentários sobre clareza do raciocínio, tem sido um feedback muito legal. E aqui a gente vai falar sobre as etapas do raciocínio clínico e algumas ferramentas que são utilizadas, né? Vocês podem perceber que os nossos casos desafios, como são casos difíceis, nós usamos uma estrutura bem sequencial, que é justamente para lidar com esse tipo de diagnóstico mais raro, mais complexo. Mas nem sempre a gente tem a demanda desse tipo de raciocínio. Algumas vezes a gente vai buscar outras alternativas, e aqui a gente vai falar dos scripts de doenças, né? E da navalha de Ockham, como pensar na lei da parcimônia, por exemplo, e vocês vão entender quando a gente for trabalhando. Seja bem-vindo, Zé. Vamos falar sobre diagnóstico e raciocínio clínico. Valeu, Matheus. Muito obrigado aí por mais um convite. Espero poder contribuir aí para a evolução do raciocínio de muitas pessoas aí. Legal, Zé. Então, para começar, eu acredito que, sendo condizente com o trabalho que nós fazemos, né, a primeira coisa que eu queria trabalhar com você para a gente falar de scripts de doenças. Primeiro, vamos conceituar o script de doença e aí depois a gente vai trabalhar a etapa de construção do script e de acionamento do script na nossa mente. Zé, para você, o que é um script de doença? Vamos trazer esse conceito primeiro para o ouvinte. Isso é bem interessante, né, Matheus, que isso envolve hoje muita a questão de neurociência mesmo, né, de como a cognição funciona, né? Então, para nós, né, de maneira geral, o ser humano de maneira geral, desde criança a gente está formulando scripts na nossa vida, né? É a mesma coisa de você, quando era criança, aprender que não pode pôr a mão no fogão, né? Porque você sabe que você vai queimar, então toda vez que você vê fogo, você formou aquele script, eu não posso chegar perto, não posso pôr a mão, senão vou me queimar, vou me machucar. É a mesma coisa quando você aprende que um inseto pode, tipo uma abelha, alguma coisa assim, pode ferir, ou que um animal tem determinado padrão. Ou seja, eu sei que a onça pintada vive em tal lugar, que ele tem aquele padrão de listras, né? Tem aquele tipo de alimentação, né? Então isso é a forma do nosso cérebro trabalhar. É a forma, né, que já foi discutido, né, no curso de clínica, a questão realmente com o Dr. Tiago Arruda, né? Muito boa a discussão, né, sobre a questão do pensamento realmente tipo 1 e tipo 2, né? Aquela coisa que o Kahneman desenvolveu muito bem, né, do raciocínio analítico e do intuitivo, né, do raciocínio heurístico, né. Então, a vida toda nós estamos montando script. Isso é fato, assim, isso é fato. Na neurociência, o nosso cérebro quer poupar energia, então a gente tem que ter scripts bem montados, ou seja, isso indica tal coisa. Então, é assim que eu vou trabalhar para poder resolver da forma mais rápida, que eu quero gastar menos energia possível. Então, o script de doença também é isso, ou seja, é um padrão, né, que a nossa mente forma, né, de um conjunto ali de sinais e sintomas que correspondem a diagnósticos bem consolidados, bem formulados, né, na prática clínica. E ao longo do curso a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, tá dor na fossa ilíaca direita, BB positivo, febre, né? Isso geralmente é apendicite. Então isso vai estar bem formulado na nossa mente. Quando a gente vê que, vamos dizer assim, quando a gente faz análise de uma anamnese ou está ouvindo uma história, né? Aí é o valor semântico, né, de cada sentença que você tem que retirar, né? Na hora que o paciente tá falando, porque eu comi tal coisa, e não sei o que, né, comi uma feijoada e vomitei, passei mal, aí você fala, beleza, né, e aí começou a dor era na pele umbilical, foi pra fossa ilíaca direita, ou seja, aí você já, né, ele vai falar fossa ilíaca, né, mas vai apontar onde foi, como foi a dor, né, e agora eu tô com muita náusea, fiz febre, você fala, a história da feijoada, né, beleza, ou seja, né, perdeu totalmente o valor, né? Aí a questão semântica dos dados você já vai ligando e aí isso já vai acender no seu script. Seu script está montado, tá, vamos ali, compartimentalizado, tem vamos dizer assim, o guichezinho ali, né? Apendicite, esses são os dados, né? E quanto mais você sabe medicina, mais complexo vai ficando o seu script, né? Quanto mais casos você vai ver, mais você vai associando formas atípicas, né, das doenças comuns. Então, o script é isso, é uma forma padronizada, que é uma heurística, é um atalho diagnóstico, né, de forma que você compartimentaliza os dados mais relevantes que correspondem a determinada doença.
né? Então, dessa forma, você vai identificar que a dor torácica que irradia para a mandíbula, para o membro superior esquerdo, né? Opressiva, né? Você passou, isso tende a ser infarto. Não quer dizer que vai ser infarto sempre, mas no seu script, na maioria das vezes, isso vai ser infarto. Legal, Zé. Então, a gente está falando aqui de um conjunto de achados positivos ou negativos, que a gente analisa eles quando trabalhados numa anamnese no exame físico e associa eles, e aí a gente coloca eles em grupos de doenças, né, caixas de doenças, e a partir daí nós vamos acionando esses scripts quando a gente está diante de um problema que se apresenta com determinados problemas. Uhum. E aí a primeira coisa que eu acho importante para o ouvinte entender, como aperfeiçoar o acionamento desses dados e desses scripts de forma consequente, é conseguir diferenciar aquilo que é ruído e aquilo que é sinal, e é justamente isso que você deu no exemplo da apendicite, né? Se o paciente chega com uma dor abdominal, então às vezes ele vai ter as correlações que são formadas na cabeça dele, vai ser uma história, entre aspas, suja, e o trabalho de quem coleta a história é limpar essa história, trazer aqueles dados mais objetivos, trabalhar os descritores semânticos da queixa, então é agudo ou é crônico, é distal ou é proximal, tem radiação, não tem radiação. A dor é cólica ou não, né? É incólica, em aperto, né? Como é essa dor? Equivale ou é uma queimação, né? Isso faz todo sentido. E aí, no entendimento, né, que a gente trabalha no raciocínio clínico, o uso o refinamento do dado através daquilo que é mais objetivo, ou seja, aquilo que várias pessoas conseguem detectar ser reprodutível e de fácil acesso. Aquilo que tem boa descrição é o que tem mais valor e é aquilo que a gente vai usar como trabalho. E aí vocês podem ver, como o Zé fez na semana passada, são esses elementos que a gente consegue selecionar dessa forma que a gente usa como o guia da nossa lista de problemas. E a nossa lista de problemas, né, Zé, vão ser os itens que vão desencadear os nossos acionamentos de scripts, né? Então, primeira coisa, eu pego o caso, seleciono os problemas que eu identifico naquele caso, e a partir daí eu vou ver quais scripts de doença vão ter, né, vão casar com aquela lista de problemas. E aí a gente tem duas formas, né, de trabalhar essa lista de problemas, deduzindo a partir dela. Então, por exemplo, apendicite da dor abdominal. Meu paciente tem dor abdominal, logo meu paciente tem apendicite. Essa é uma forma de dedução. Mas muitas vezes a gente precisa induzir, ir além, né, ampliar esse diagnóstico diferencial. E aí entra um pouco no que a gente faz no uso da ciência básica, que é esse diagnóstico anatômico, que é o diagnóstico fisiopatológico, para ampliar, para induzir a nossa doença, além daquele padrão inicialmente pensado, além do diagnóstico inicial, né, Zé? Aí eu passo para você falar um pouco como você vê o uso da ciência básica, né, dessas bases de anatomia, de fisiopatologia, de fisiologia, como algo fundamental na construção do nosso raciocínio e na sedimentação do nosso conhecimento. Matheus, você falou tudo, assim, é fundamental. Eu tenho uma formação anterior, né, e tenho mais ou menos 13 anos de formado, vou fazer 13 anos, e a minha formação era bem dicotômica, né, você via todas as ciências básicas antes, né, até ali o segundo, terceiro ano, você estava vendo as ciências básicas, muitas vezes totalmente sem correlação com a clínica, né, do paciente, sem uma fundamentação clínica, e aí depois você entrava na parte clínica, e aí você tinha que fazer essa associação no seu dia a dia, por livre e espontânea vontade, e às vezes você faz, às vezes você não faz, né, e não há um estímulo no dia a dia para isso, de maneira geral, né, quando você está à beira-leito ali, é tudo rápido hoje, né, hoje você tem que resolver o problema e tudo, então não há uma reflexão, né, sobre a sua prática para você conseguir fazer essa integração. Então é extremamente importante, né, Matheus, porque quando você associa os dados, né, tem que ter um fundamento fisiológico por trás, tem que ter uma associação fisiológica. Não adianta eu associar dados que não têm ao mesmo mecanismo fisiológico, que aí depois a gente vai entrar na questão da lei da parcimônia, né, ou seja, chegar naquele mesmo, né, mecanismo que está gerando o problema. Então, conhecer a fisiologia é fundamental. Então, até hoje eu estudo fisiologia, né, e não canso de estudar fisiologia. Você aprende sempre quando você vai estudar fisiologia, porque essa é a base, né, para você entender a disfunção. Você tem que entender o normal para entender a disfunção, as variações do normal para você falar que é patológico. Ou seja, isso é normal,
Isso não é normal, né? Então, o que eu vejo é essa dificuldade, né, que o pessoal tem de fazer essa integração, né? E que aí o raciocínio fica disperso, que aí vira uma sequência de exames, né? Igual o caso que a gente discutiu anteriormente, de uma organomegalia, de uma neuropatia, de alteração de fâmea. Então, às vezes esse paciente, no mundo real, né, se ele não estiver internado, ele vai no neuro, aí o neuro vai encaminhar ele para um gastroenterologista para ver organomegalia, né, e vai encaminhar ele para um dermato para ver a alteração dos fâneos. Isso pode acontecer. E eu já vi isso acontecer. Não é improvável, porque não tem o link fisiológico, ou seja, a importância da ciência básica, né, da fisiologia, da bioquímica, da imunologia, né, na hora que você faz a associação entre todos aqueles dados, você reconhece um padrão, mas nem toda doença é de fácil reconhecimento. Como a gente já discutiu, às vezes dependendo do momento que você encontra o paciente, ainda não está claro, não tem todo, porque os scripts são baseados muito, né, Matheus, no que a gente vê nos livros, no que está descrito nos livros, ou seja, no que provavelmente 50% a 70% dos pacientes vão se apresentar ali, né? Então, 50%, um pouco mais de 50%, né? Em torno de 70%, 75% dos pacientes vão se apresentar daquele jeito, né? Mas existem 25% dos pacientes que não vão se apresentar daquele jeito, seguindo aquele script. Então, o conhecimento da ciência básica vai poder você ter noção, falar assim, opa, né? Igual no caso, né? A gente tinha usado um discriminador muito interessante, que a Suzane reforçou e foi brilhante, foi a questão da sudorese, calafrios, né? Às vezes é o dado febre vespertina, ou seja, isso te liga muita coisa, né? Você faz você linkar muita coisa. Então, até o discriminador semântico também, né? O jeito que você interpreta esse dado quando o paciente te fala, você interpreta como, né? Você interpreta, não, ela é uma queixa vaga, ou não, você fala assim, isso aí é febre vespertina, com calafrios, será que é um sintoma B, né, de uma doença hematológica, ou será que está relacionado à infecção, né? Então isso é fundamental, Matheus. E o pessoal acha que não tem essa preocupação, eu acho, de certa forma, com o conhecimento da fisiopatologia. Entender realmente como o sistema hematológico funciona, como o sistema renal funciona, né? Isso é meio básico e auxilia demais a prática diária, porque os dados terapêuticos, né, e os métodos diagnósticos estão em constante evolução. Métodos que a gente fala armados, né, que são os exames, né, laboratoriais, de imagem, mas a base fisiológica, essa vamos dizer assim, constante de maneira geral. A gente descobre novas coisas, né, refuta muito poucas coisas. Até hoje, nesse tempo todo, eu vi refutar poucos dados que já estavam bem consolidados em um grande tratado de fisiologia aí. Então, isso é muito importante. Interessante, assim, só relatando uma experiência, né? No começo do meu R1, você ainda dava plantão lá com a gente, né, no pronto-socorro, e eu lembro direitinho, numa manhã, no auge da minha ignorância, sem saber nada, eu vejo você chegando no pronto-socorro com um livro, acho que era um livro fino de fisiologia, eu lembro de ver a capa, era um livrinho de fisiologia, eu falei assim, cara, eu que não tô sabendo doença nenhuma, não sei nada que tá passando em volta de mim, meu chefe chegou com um livro de fisiologia, eu tô perdido mesmo. Eu acho, até sei qual que é, eu acho, da Constanza, eu acho, é de perguntas e respostas em fisiologia, super legal, que vai direcionado, são livros básicos, né, que você pode o cara tá lá na fisiologia, né, Matheus, você fala assim, o cara tá lá atrás, o que tá acontecendo? Que não é isso, né? Não é, né, e aí eu fui, né, depois ampliando aí o que eu entendia sobre raciocínio diagnóstico ao longo do tempo, e eu lembro que, de certo ponto ali do meu R1 até um bom tempo do R2, eu li muito Guyton. Uhum. Assim, várias coisas eu voltava no Guyton, e aí eu acho que eu fui pegando um pouco desse dia, que eu fiquei encucado com isso, e depois vendo que eu não sabia um monte de coisa que é de ciência básica e que hoje compõe o meu conhecimento no raciocínio diagnóstico, né? É muito interessante. E é muito importante, é igual essa questão, o quanto a patologia é importante, né? E às vezes a gente acha que é algo ali muito concreto, né? Eu digo assim, concreto no sentido, você vê a lâmina, você vê o órgão doente, né? Mas como é que isso evoluiu, né? Como é que isso se apresentou num organismo vivo, né? Como é que foi esse processo realmente de evolução até você pegar aquele fígado ali, né? Com fibrose, né? Trabéculas ali, com colágeno, né? Em nódulos de regeneração, né? Então, até chegar naquele momento da macroscopia ali, que é a cirrose, né?
como isso evoluiu, né? Então, às vezes a patologia é muito interessante, que é o que você falou do discriminador semântico da temporalidade, né? A temporalidade nos ajuda muito, né? Só que aí você tem que entender que às vezes, dependendo do momento que você vai pegar, o paciente vai estar realmente numa disfunção hepatocelular grave ou não. Às vezes lá no início ele só vai ter uma náusea matinal, uma astenia, mas ele já tem hemocromatose, ele já está com hemocromatose, ninguém está dando esse diagnóstico, né? Ele tem uma náusea todo dia, matinal, já tem, né? Aí fica muito inespecífico, né? Porque não pega aquele script bonitinho, né? Ou seja, quando você, vamos dizer assim, dá uma anabolizada no seu script, né? Com a ciência básica, vou anabolizar o meu script, né? Pô, náusea, o que é, né? Tipo, o que é náusea? Qual é a fisiologia? A fisiopatologia da náusea, todos os mecanismos possíveis de náusea. Então, quando eu pegar um script, né, de náusea, dor abdominal, astenia, eu não vou achar que, isso é só uma jeca, isso, né? Será que é só uma jeca? Provavelmente sim, é o que a gente acaba depois, né, na tomada de decisão, né, e você já discutiu muito bem isso aqui, né, a questão de prevalência de um quadro clínico, né, a questão realmente do valor preditivo de um exame, né, então, ou seja, você sabe que tal quadro clínico, né, tal doença é mais prevalente para aquele quadro clínico, então é lógico, mas a importância do diagnóstico diferencial. Então, o seu script, ele tem que ter diagnóstico diferencial. Muita gente acha que o script de dor abdominal, que vai do periumbilical irradiando para a fossa ilíaca direita com febre, náusea e vômito, é só apendicite. Não, pô. Meu script tem ou não tem 3 diagnósticos diferenciais, né, Matheus? Que o bom clínico tem que ter, né? Então, vocês têm que ter pelo menos 3 diagnósticos diferenciais, né? Tem um mecanismo, né? Os mecanismos são diversos, né? O mesmo mecanismo, mecanismos diferentes de apresentação, né? Então, isso é importantíssimo, né? No dia a dia, para você ter recurso. Eu sempre falo, você tem que ter recurso, porque às vezes você toma uma decisão e às vezes a resposta não é a esperada, né? Ou o exame que você estava esperando, né? Hoje a gente está na área na era, né, da genômica, então você pede um painel genético e fala assim, nossa, agora pediu exoma, né? Vou dar todos os diagnósticos, não tem erro. Nada passa. Fala assim, agora nada passa, pô. Já sei tudo de doenças reumatológicas, imunológicas, sei resultados de biópsias e todos os mecanismos. Só não pegava o que era genético. Agora, com exoma, aí você pede exoma, não vem nenhuma variante patológica. Você fala assim, meu Deus, a casa caiu, né? Você fala assim, e agora? Tem que ter diagnóstico inicial, né? Senão você fica perdido, né? E aí você não dá uma resposta pro seu paciente. Ou, infelizmente, o que a gente vê hoje, Matheus, são 2 coisas, né? Você tem um script e o paciente não entra em nenhum script. Tem pacientes que são assim, não entram em nenhum script. O paciente às vezes tem uns sintomas frustros, né? A forma dele apresentar, explicar o sintoma, e aí você não consegue enquadrar ele em nenhum script. Você não entende o mecanismo que está por trás, fisiopatológico. Aí, ou esse paciente ele vai virar um paciente psiquiatra, isso a gente vê demais. Ele é rotulado como, não, isso é psiquiatra. Eu não sei explicar, eu não reconheci, eu não sei o que ela tem, então isso é psiquiátrico. Os exames não me mostraram nada, né? O exoma não me mostrou nada, isso aí é psiquiátrico. Não tem como, isso é psiquiátrico, né? Ou você tem que conviver com isso, né? As 2 coisas, né? Ou você tem que conviver com isso, ou da minha parte você não tem nada, porque os exames estão normais. Eu fiz o eco, fiz o teste ergométrico, fiz, né? Sempre cito o cardio porque é o mais corriqueiro, né? Do dia a dia, né? Fiz toda a bateria de exames, tá normal, faço assim, do coração não é. Você não tem um problema no coração. O que você tem, eu não sei. Mas no coração não é. E aí você vai em vários profissionais, infelizmente, o paciente vira um paciente psiquiátrico. Assim, não, poliqueixoso. A gente vê isso demais na prática clínica, né? Ele é poliqueixoso, ele é psiquiátrico, né? Da minha parte você não tem nada, né? Então, eu fico pensando assim, o quanto a medicina é ampla, né? E a cada dia, assim, 20 mil doenças, 22 mil doenças mais ou menos catalogadas, e a cada dia se descobre outras, né? Para um colega falar assim, nossa, da minha parte você não tem nada, ou você fala assim, é puramente psiquiátrico, cara, você tem que ter uma certeza tão grande disso, né? Então você tem que conhecer muito, né? Muito fisiologia, fisiopatologia, você não precisa conhecer as 22 mil doenças, porque não existem 22 mil mecanismos patológicos, você concorda, Matheus? São os mecanismos clássicos que a patologia nos ensinou. A fisiologia é básica, né, de mais ou menos uns 7 a 10 sistemas aí, né, a fisiologia básica e os mecanismos patológicos, né, que isso é muito importante, né? É o mecanismo vascular, é o mecanismo neoplásico, é o mecanismo inflamatório, né? É o mecanismo tóxico, né, metabólico, né? Qual é o mecanismo por trás? Então,
vão dar uns 7 mecanismos de lesão. Então, você consegue filtrar as 22 mil doenças em 7 mecanismos de lesão. E aí, dentro disso, você vai correr atrás, você vai estudar, que é a prática reflexiva, né? A prática reflexiva. Você está refletindo sobre o que você está fazendo, praticando o que você reflete, a reflexão que você faz, né? E refletir sobre o que você pratica, né? Então, isso é muito importante, né? Muito bom, Zé. E aí, indo, né, além dessa questão do diagnóstico diferencial, eu gosto de uma coisa que quem comentou comigo a primeira vez me pôs bastante para pensar sobre isso, foi uma das pessoas que já participou aqui com a gente no podcast, é o Vitor Borim, e ele fala assim que é difícil a gente falar que um diagnóstico pode ser sustentado a partir da teoria hipotético-dedutiva, porque se dedução é aquilo que eu comentei, né? Apendicite leva a dor abdominal. Tenho dor abdominal, logo tenho apendicite. Isso fala de um reconhecimento de padrão. Uhum. E são poucas as doenças que o reconhecimento de padrão basta. Uhum. Então, na maioria das vezes, enorme maioria das vezes, nós vamos ter que trabalhar alguns problemas e induzir a partir deles. E aqui entra imprescindivelmente o diagnóstico diferencial. E aí, para trabalhar esse diagnóstico diferencial, né, uma das teorias que nós já apresentamos aqui no podcast, é a prática deliberada, que a Silvia Mamed descreveu, né, professora brasileira, e ela fala basicamente, elenco 3 hipóteses, ranqueio essas hipóteses, primária, secundária e terciária, e vou raciocinar em cima dessas 3 hipóteses. O que tem no caso que fala a favor do primeiro, o que tem no caso que fala contra ele, e o que não tem que falaria a favor se tivesse. Eu faço esse exercício com as 3 hipóteses. E assim eu vou ranquear elas e vou tentar, né, trazer aquilo que é mais provável para o meu paciente. Assim a gente não deixa, né, se a gente for fiel, né, a esse exercício, a gente consegue, na maioria das vezes, se aproximar do diagnóstico com auxílio aí depois dos complementares, né? Chega no diagnóstico, né? Isso tem que ser uma prática diária, né, Matheus? Eu acho que a maioria do nosso país usa o esquema SOAP, né, ali para preencher o prontuário, né? E na análise, você deveria colocar isso. Você deveria colocar um ranqueamento das suas hipóteses. A primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese. Ou seja, o que tem, né, que sustenta a primeira hipótese, né? O que fala contra, que você ainda deixa em dúvida, né? Porque senão, Matheus, todo o diagnóstico vira de exclusão, né? Então, se você não ranqueia as suas hipóteses, você vai pedir tudo. Vão pedir tudo, né? O paciente está com queixa neurológica, o que dá para fazer? Dá para fazer líquor, ressonância de todo o neuroeixo, eletroneuromiografia, potencial evocado. Aí depois que eu tiver feito tudo, aí eu começo a excluir o que não é, né? Tipo assim, não é isso, não é aquilo. Assim, eu costumo brincar e falar assim, cara, o que não é, até minha mãe sabe. Às vezes eu não preciso de um profissional ultra especializado, né? Porque se eu chegar para minha mãe, né, e falar assim, tem um paciente lá, né, que tá com dor abdominal, febre e tal, você não acha que é infarto? Ela vai falar assim, não, é lógico que não é infarto. O que é isso? É lógico que não é infarto. Aí, ou seja, ela sabe, que não é, ela sabe, né? Não tem sinal urinário, não tem nada. Só acha que é cálculo renal? Ela vai falar assim, não tem nada a ver com cálculo renal, experiência de vida, ou seja, ela tem o script dela, o paciente também tem o dele. É por isso que a história muda às vezes, né, Matheus? Isso a gente vê, né, muito em hospital universitário, né, setor terciário, que a história muda, porque o paciente tem o seu script, né, e aí quando você aciona dados, né, novos para o paciente, ele muda o script dele também. E a gente tem que estar também trabalhando o nosso, ou seja, o paciente trabalha o script dele da doença e a gente trabalha o nosso. E por isso que ranquear é muito importante. E você tem que conhecer os mecanismos de lesão, para você tentar ranquear dentro de uma lógica, né? E aí, com base nisso, você vai submeter os pacientes, ou seja, com base no valor preditivo, você vai submeter o paciente a alguns testes, para você confirmar a primeira hipótese, né? Ou acabar realmente descartando ela por completo, né? Ou seja, tem algum exame realmente que é altamente específico ou sensível para esse quadro, né? Clínico, não tenho tal exame. Então eu vou pedir esse exame porque eu sei que se ele vir negativo, não é, né? Isso é igual o TEP, né? Tromboembolismo pulmonar, você tem o ELS, né? Então pedir o dedímero lá, né? É uma baixa probabilidade, mas você colocou como hipótese, uma hipótese potencialmente fatal, né? Isso às vezes interfere também, né, Matheus? Em neurologia acaba que tem uma lógica para algumas coisas, né? Não só neurologia, mas as doenças potencialmente fatais ganham peso mesmo você colocando ela no diagnóstico diferencial e você colocando
talvez como menos provável, mas você colocou uma doença potencialmente fatal, então você tem que ter certeza que não é, né? E em algumas áreas, como a neurologia, as doenças que têm tratamento, mesmo que elas sejam mais raras, ela tem tratamento. Então você tem que ter certeza também se é ou não é aquela doença, porque dentro das suas hipóteses, tem ali 3, 4 doenças que não tem nenhum tratamento, mas tem uma que tem tratamento e é menos provável. Então o paciente pode se beneficiar muito desse diagnóstico, né? Então você tem que ter certeza também que não é. Ou o paciente vai se prejudicar demais, né? Ou seja, não, eu coloquei hipótese aqui de dissecção de aorta, né? Aqui é dispepsia, né, doença do refluxo e dissecção de aorta. Aí você fala, poxa, dissecção de aorta? Então eu tenho que ter certeza absoluta que não é dissecção de aorta, né? Agora você fala assim, não tem nenhuma possibilidade de ser dissecção de aorta, ótimo, aí fica mais tranquilo, né, você trabalhar. Zé, então, para a gente já ir adiante, né, e refinar, né, um pouco do trabalho dos dados, para a gente acionar os nossos scripts e, posteriormente, levantar as nossas hipóteses diagnósticas, os nossos diagnósticos diferenciais, a gente usa, né, uma ferramenta, que é o segundo tema que nós vamos trabalhar nesse episódio, que é a ferramenta da navalha de Ockham, da lei da parcimônia, da teoria unicista, seja como você queira usar, né, o termo. Explica pra gente do que se trata e como na nossa rotina você vê isso sendo aplicado. Isso é muito interessante. Eu acho que a maioria dos colegas acaba aplicando isso às vezes sem perceber, né, que é realmente uma teoria filosófica, né, o filósofo William Ockham, né, não sei se ele era alemão, mas é a lei da parcimônia, né, geralmente fala que a explicação mais simples tende a estar correta, né. Eu lembro isso muito do Dr. Murilo, né, da cardiologia. Uma vez ele falou isso para mim no pronto-socorro quando eu era residente, falou assim, a explicação mais simples tende a estar correta. Ou seja, a explicação que contempla todos os achados, né? Ou seja, aquela explicação que consegue contemplar todos os achados, de forma, às vezes, vamos dizer assim, a fisiologia é complexa, às vezes a fisiopatologia é complexa, mas a explicação, né, é simples, porque você fala, o mecanismo de imunocomplexo, igual daquele caso lá, né, o mecanismo de imunocomplexo gerou Renault, depositou imunocomplexo nos nervos, né, e gerou uma doença desmielinizante, né, e as células ficaram reativas no baço, ou seja, o mecanismo fisiopatológico pode ser complexo, mas a explicação é simples. Ou seja, uma ativação de uma célula hematológica, que é o plasmócito, o que ela faz? Produz anticorpos. Então, os anticorpos foram lesar isso, ok. Explicação simples. Tende a estar mais correta. É o que a gente vê na maioria dos casos, né? Porque a maioria dos pacientes, né, na nossa prática, ou principalmente até no setor de emergência, né, vão ter uma só doença, um só mecanismo patológico, né, agindo naquele doente. Então a explicação mais simples tende a estar correta, né? A lei da parcimônia quer dizer isso, né, para a vida como um todo, né? De maneira geral, quando você busca a explicação mais rebuscada, mais complexa, ou várias explicações para um mesmo dado, a probabilidade de você estar certo diminui, porque você está incluindo vários outros fatores e dados de incerteza, né? Que medicina acaba que é isso, né? A ciência da incerteza, né? A arte da probabilidade, né? Então, o William Osler já disse, né? Então, quanto mais dados você for colocando naquilo ali, é incerteza. Você vai somando incertezas. Então, a tendência é você estar realmente, ou seja, errar. Então, a explicação tende a ser mais simples, que você tem menos incerteza. E você consegue trabalhar melhor com a probabilidade. Então, a chance de você estar certo é muito maior, né? Legal, né, Zé? E é importante que quem te ouvindo entenda, né, que muitas vezes estaremos diante de casos difíceis, como vamos voltar a citar o exemplo do caso da semana passada, né? E você mesmo já mencionou o que pode acontecer se a pessoa que está diante desse caso não tem um amplo conhecimento, um amplo trabalho de raciocínio diagnóstico, seja usando ciência básica, seja usando um reconhecimento de padrão com base numa vivência anterior, que isso também é importante, né, experiência. Às vezes vai acontecer de ir para o gastro, ir para o dermato, ir para o neuro. E dificilmente essas pessoas vão se comunicar para juntar as peças, né? Então, esse paciente, quando a gente não consegue internalizar esse exercício de tentar unificar as queixas, nenhum problema, às vezes a gente vai segmentar o paciente e vai perder a oportunidade de tratar ele, de diagnosticar ele da melhor forma, né, Zé?
Matheus, eu digo isso de uma colega, então, uma colega pediatra, que me encontrou um dia na enfermaria e falou assim, eu tô com uma dor no corpo, uma fraqueza, uma fadiga intensa, né? E já tem um bom tempo, alguns anos, né? Eu falei, tal. E aí ela comentou, falou assim, eu fui no reumato, ele falou que era pra tomar um corticoide. Aí minha dor era cervical, eu fui no ortopedista, ele me deu um anti-inflamatório e um relaxante muscular, né? Pediu uma ressonância. E ela tinha ido em mais um colega, não sei se foi no nefro, e ela falou assim, tô com hematúria, parece que veio hematúria. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você nunca teve rabdomiólise? Não, porque às vezes, né, a alteração muscular justifica tudo. Ela falou, não, eu já tive uma CK de 12 mil. Eu falei, nossa, 12 mil? Aí eu falei, 10 anos de evolução não é uma doença inflamatória, né? E ela tem intolerância ao exercício, ela tem fadiga. Você fala assim, pode ser um distúrbio muscular, metabólico, né? Mas ela vai ter dor cervical? Vai. E ela vai no ortopedista? Vai. E ela é médica. Ela vai no ortopedista, ela tá com dor cervical, né? No colega reumato, né, ele quis dar o corticoide porque ela tava com dificuldade de fechar as mãos, né? Mas provavelmente muscular também, né? E a hematúria, às vezes, não era hematúria, era mioglobinúria, né? Que às vezes o teste ali do urina 1 pode estar alterado, né? Ela mesma falou assim, hoje é assim, a gente é fragmentado e aí ninguém consegue unir, né? Porque não tá pensando nas outras coisas. E o paciente te conta. Eu adoro isso, né? Você foi no colega e o que o colega disse, né? Que às vezes os colegas não querem saber, né? Isso é algo que a gente perde muito, né? Hoje na prática clínica, a questão de educação continuada, né, e feedback, né, que é extremamente importante, ter feedback é extremamente importante, né, para a evolução do raciocínio, evolução do conhecimento, né. Então, a gente não tem mais isso, né, de sentar com um colega, de trocar uma ideia, perguntar o que foi. Às vezes você manda uma carta de referência, mas não recebe a contra-referência. Aí você fala, eu solicito a sua avaliação para isso, porque o paciente tem isso e eu estou suspeitando disso, o que você acha, né? E, com certeza, a medicina, com toda a gama de especialidades, com certeza você precisa dos especialistas, né? Nós somos clínicos, mas nós acreditamos que precisamos de especialistas para trocar uma ideia, para acompanhar o paciente, para tratar, né? Mas hoje não se tem isso muito, né? Não tem esse incentivo de trabalhar em conjunto para o bem do paciente, né? Então acaba que o paciente fica perdido. Eu não esqueço de um professor meu de semiologia que falava assim, vai chegar o dia na medicina que o paciente vai ter edema de membros inferiores e ele vai ter que saber se ele procura o nefro, se ele procura o cardio ou se ele procura o cirurgião vascular. Ele que vai saber. Então ele vai ter que falar assim, meu edema é simétrico ou não é? É matinal ou não é? Né? Eu acordo já com edema ou acordo sem edema nos membros inferiores? Eu estou com dispneia ou não estou? Ou seja, o paciente vai ter que aprender a fisiologia, e a fisiopatologia para ele procurar o especialista. Porque já acontece dele ir no especialista fazer o Doppler, infelizmente, faz o Doppler de membros inferiores e fala assim, não tem insuficiência venosa, então da minha parte tá liberado, não tem nada. Ou seja, às vezes nem encaminha, nem orienta, fala assim, procura um nefro, procura um cardio, porque o colega mesmo não viu qual que é o mecanismo de lesão, não usou a lei da parcimônia. Então assim, provavelmente é isso que está acontecendo com você, procura tal profissional que você vai ter a solução, né? Eu posso não saber toda a medicina, mas o básico da formação, né, Matheus? Isso é, vamos dizer assim, meio que inviolável, na minha opinião, né? Então, existe 6 anos de formação, né? Então, assim, é o curso mais longo ainda, né? Então, 6 anos de formação para você realmente não conseguir diferenciar essas coisas bem básicas, né? Sim. Então, para a gente fechar sobre a navalha de Ockham, só deixar um recado, né? Agora já falando sobre probabilidades para o pessoal que está ouvindo, que tudo isso que a gente falou, se a gente está tentando reunir os dados em um diagnóstico único, que justifique todas as queixas do paciente, a gente está falando de uma doença que tem uma probabilidade. Mas se a gente está falando de 2 doenças, nós temos que exercer o pensamento de forma probabilística que o paciente ele tem que se encaixar na probabilidade de 2 doenças. Ou 3, enfim, dependendo de quantas você considerar. E pense que quão mais provável é que o paciente preencha a probabilidade, tenha a probabilidade de ter uma doença única que justifique tudo, ou a probabilidade isolada de 2 doenças, que aí nesse caso podem se multiplicar, né, para ter uma vez a probabilidade de ter outra. Isso faz com que seja um número menor ainda e mais difícil. Então, se você pensar de forma mecanicista, fisiopatológica é difícil, e se você pensar do ponto de vista probabilístico, é ainda mais difícil. Então, é possível que, fazendo esse exercício, né, de
qual a chance de eu estar diante de um paciente que tem 2, 3 diagnósticos, né? Fazendo isso, a lógica vai te mostrar que não é tão provável. Pessoal, nós dividimos esse episódio em 2 partes. Nessa primeira parte, nós comentamos mais sobre os scripts de doença e finalizamos com a navalha de Ockham. No episódio seguinte, nós vamos continuar falando sobre a navalha de Ockham e quando ela não é aplicável na nossa prática clínica. Esperamos que vocês gostem e até mais.